Oi, olá, boa noite. Oi, 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 oi. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, todo mundo. Bora chegando. Aqui, senhora. Obrigada. E aí, meu povo, vamos chegar. Ó, a Simone já entrou, hein? Já vou convidar a Simone aqui para ela entrar. Olá, Simone. Amiga, Oi, amiga, tudo bom? tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Vou mandar aqui E pro aí, pessoal. como é que tá o Davi? Tá tudo bem hoje? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. Vamos mandar aqui pro pessoal, vamos chegando, gente, pra gente começar nosso bate-papo. Nós temos vários assuntos, quer dizer, na verdade um assunto, mas eu elenquei várias coisas para a gente poder conversar e aproveitar bastante esse tempo, né, amiga? Isso A, aí. a Simone tem muito que compartilhar com a gente. Vai Ela ter muito pra é uma aprender mãe ainda. muito disposta a aprender. Ela tem uma gana de informação, de conhecimento muito grande, Isso é né? verdade. Acho que isso é muito característica das mães, né? Principalmente as mães atípicas. É Ó, a Dani. verdade. Oi, Dani, nossa A professora Dani, eu já, maravilhosa. já convidei ela para fazer uma live comigo, mas eu acho que ela não quer, não. A Dani é muito ocupada, ela tem milhões de É, lives. Eu não sei como é que pois ela é, dá, muito solicitada. né? Ela ri, né? Não, então vamos começar. Vamos. É, eu fiz aqui um roteirinho mais ou menos para a gente poder ir seguindo e tentar ser Uhum. bem fiel a ele para a gente poder responder mais perguntas. Porque, na verdade, esse roteirinho que a gente fez é para poder responder a várias perguntas que muitas pessoas fizeram para a gente, para Dani, ou, desculpa, para Simone principalmente. Tá bom? Uhum. Então vamos começar se apresentando, né, Simone? Meu nome é Andréia, eu sou mãe atípica, sou mãe da Maria Flor. Ela tem 3 anos e 10 meses e ela tem uma síndrome rara chamada Pitt-Hopkins. E uma das características dessa síndrome é o autismo. Então, muitas coisas que eu faço com a Maria Flor, de estimulação, de intervenção, são coisas relacionadas ao autismo. E é aí onde entra o ABA, né? Que a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre a nossa visão mais para frente. Eu conheci a Simone pela internet. A gente começou com o nosso Instagram, cada um com seu Instagram, e a gente foi postando, fomos curtindo as coisas uma da outra. E um belo dia, ano passado, a Simone entrou em contato comigo, porque ela viu que eu estava organizando alguns bate-papos, e aí a gente organizou uma palestra com a TO Amanda Vilela, que foi maravilhosa, foi muito rica, e a Simone desde então tem sido uma parceira minha e uma amiga também, porque a gente troca bastante experiência e conhecimento, né? Vamos lá, Isso mesmo. Simone, fala um E pouquinho falar nisso, terminando essa quarentena, a gente tem muito projeto para colocar para frente, viu? Não esqueci, não. do parto, né? Eu também Tem o não. parque, tem curso, tem palestra, tem muita coisa que a gente tem que colocar para frente esse ano ainda, viu? Verdade. Vamos colocar mais uma coisa em oração para essa pandemia acabar logo, para a gente poder realizar esses projetos juntos, Isso viu? mesmo. Se não, esse ano, ano que vem, a gente vai dominar aí. Exatamente.
O meu nome é Simone, eu sou mãe de dois meninos, um típico e um atípico. O Miguel, de 9 anos, que é típico, e o Davi, de 5 anos, que é atípico. O Davi, ele foi diagnosticado com autismo. O diagnóstico no papel saiu há pouco tempo, né? Saiu ano passado, mas desde os 2 anos a gente já tinha certeza, os médicos já nos davam essa certeza de que ele era autista, né? Ele tinha muitas características, não dava para negar. Então, desde que a gente descobriu que o Davi era autista, eu comecei a estudar, pesquisar tratamentos e as terapias que ele tinha que fazer, o que eu podia fazer para potencializar as terapias que ele fazia. E já tem aí, então, 3 anos que eu estou na luta, estudando, e ainda pretendo estudar muito mais, aprender muito mais ainda para ajudar ele. Com certeza. Ajudar ele e outras Com crianças, certeza, outras famílias, né? é Porque verdade. acho que talvez essa é uma das missões de ser uma É mãe, verdade. Hoje, é a gente ter hoje essa eu grande rede de apoio. estou terminando a pós esse ano, né, em aba para autismo e deficiência intelectual. E também já, para finalizar a pós, eu preciso de horas de atendimento. Então, eu trabalho como acompanhante terapêutico com outras crianças também diagnosticadas com autismo. Hoje eu atendo 3 crianças, além do Davi, cada uma dentro de 1 grau no espectro. Bacana. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pro final. Então vamos lá. Uma outra coisa que a gente quer deixar bastante claro aqui é que o intuito dessa live não é a gente entrar na questão de conceitos, de aplicação, vamos dizer assim, essa parte mais profissional do ABA, Mais tá? teórica, né? É mais teórico. Primeiro porque eu vou falar de mim, né? Eu não tenho cursos, eu não tenho essa capacitação técnica para poder falar sobre isso. A Simone talvez até teria, mas a live hoje é para a gente abordar essa visão da maternidade atípica e de como o ABA ajudou a desenvolver os nossos filhos, principalmente o Davi. Então, assim, a gente não vai falar como um profissional, né, que tem muita experiência falaria. Então, assim, não nos ajudem nesse sentido. Não ache que a gente vai ser teórico aqui, não. Nós vamos falar uma linguagem simples, uma linguagem que a gente usa na nossa maternidade atípica, tá bom? Isso. Até É, porque estou aprendendo, né? Eu ainda não finalizei. Para ensinar, não basta só a pós-graduação, tem que ter mestrado, doutorado, especialização e muitos anos de prática. Então, o tempo que exatamente. eu tenho de vivência no autismo não é suficiente para ensinar ninguém a fazer nada. O que a gente faz aqui no Instagram dividir a nossa experiência com outras pessoas. E espera que a nossa experiência ajude essas pessoas, né? Não é dando receita para ninguém. Isso. E aí é onde a gente já entra em um outro ponto, que toda intervenção ABA, ela é individualizada e ela é específica para cada criança, né? Cada criança tem as suas limitações, e tem as suas particularidades. Então, assim, não adianta vamos dizer que eu poste o programa de intervenção ABA da Maria Flor, né? E aí eu começo a postar todos os programas que ela faz, as atividades, e alguma mãe me pedir e eu passar para ela. Não, isso está errado, né? O que Uhum. dá certo para a Maria Flor não necessariamente vai dar certo para outra criança. Então a gente realmente Exatamente. precisa ter um profissional que nos ajude nesse sentido para formar uma intervenção específica para Maria Flor, né? Que é o caso também do Davi. A Simone faz toda uma intervenção individualizada para ele, para as necessidades dele, né? A Simone Exatamente. estava comentando comigo que algumas pessoas pedem, né, Simone, os programas do Davi, né?
porque evolui E muito e tal, e ela fala que não pode, porque não, realmente não pode. é, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, mas meu filho também não tem contato visual. O seu também não tem. Você faz programa de contato visual, então me dá o programa de contato visual dele." Às vezes o nome do programa é o mesmo, só que as estratégias que você vai usar para que essa criança adquira essa habilidade são diferentes. O programa é o mesmo, mas as estratégias são totalmente diferentes. Então, assim, eu não posso passar um programa que é do meu filho para outra criança. Se eu for atender uma criança, eu não posso pegar os programas do Davi e, vou aplicar nele porque vai dar certo. Pode ser que não, né? Eles são únicos e o programa deles é único também. Exatamente. Então não adianta ir pedir os programas do Davi para Simone, gente, por É, favor. não posso. Ó, é, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência particular de cada uma com seus filhos no ABA, né? Simone, antes disso, fala um pouquinho o que que é o ABA, porque tem algumas pessoas que eu tenho certeza que estão na live que não sabem o que que é o ABA. Isso. A aba é uma ciência, né? É a análise do comportamento aplicada. Então, os cientistas estudaram essa análise do comportamento, estudaram o comportamento de indivíduos e como que modificam esses comportamentos, né? Então, não é um método, como algumas pessoas falam, é uma ciência e é gigantesca, né? É enorme. Se você for estudar a aba, você vai assim ter muito o que estudar. Como eu já estou há 3 anos estudando e ainda não cheguei nem na metade do que eu tenho para estudar. Dentro dessa ciência existem vários métodos de ensino, né? Que aí é o que algumas pessoas conhecem. Por exemplo, o DTT, que é o treino de tentativas discreta, que é a famosa mesinha, né? DTT não é feito somente na mesinha, mas ficou popular, né, por conta do grande número de pessoas autistas que fazem, né, as crianças, né, principalmente, que fazem esse tipo de treino para adquirir habilidades. E aí eu entro em por que eu escolhi esse tipo de intervenção para o Davi. As pessoas me perguntam às vezes se ele tinha feito outras intervenções. E sim, ele tinha feito outras intervenções, que eu não vi grandes resultados dentro do comportamento dele. E aí foi quando eu comecei a estudar, né? Lá quando ele tinha 2 anos. E estudando eu vi que ABA era a ciência que tinha. é, os cientistas comprovaram que dava certo, Tinha né? Então, mais assim, não é científico, né? isso, tem comprovação científica. Então, assim, não era algo que uma pessoa acha que vai dar certo. Uma coisa que eu sempre falo, né, para as mães que me conhecem: meu filho não vai servir de cobaia para treino de terapias inovadoras, né? Pode dar certo? Pode dar certo, mas é um tempo que eu não tenho a perder, né? Então, ele estava na intervenção precoce, eu não tinha tempo a perder para experimentar métodos que ainda não foram comprovados que dá certo. Então, quando eu estava estudando, eu vi que ABA era o único tratamento, né? O tratamento baseado em ABA, que realmente tinha evidências que funcionava. Então, eu falei: é esse que eu quero, eu não quero nenhum outro, eu quero o ABA. E aí eu fui pesquisar, fui procurar profissionais, que aí é outro caminho longo, né, que a gente encontra, achar profissionais que realmente façam aba, né? É. Eu contei para Profissionais que André são capacitados, né, Simone? Porque exatamente. o ABA é uma abordagem da psicologia, certo? Aba Então, não assim, pertence à psicologia. Aba é uma ciência. Ela é aplicada em vários meios. Acontece que quem parou para estudar psicologia mesmo, para estudar o ABA, foi a psicologia. Então, a psicologia acabou tomando de conta. Mas para você ser é, um analista do comportamento, você não precisa ser psicólogo. Então, a gente entendi. tem terapeutas ocupacionais que são analistas do comportamento, fonos que são analistas, professores que são analistas, e pegam esse conhecimento da ciência ABA e aplicam no que eles vão fazer, né? Então, Entendi. assim, ABA hoje para o Davi é em todos os sentidos, é na escola,
É na TO, é na fono, é em casa, é na vovó, é na titia. Todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que saber para que realmente isso dê certo, né? Isso. Ó, até fizeram uma pergunta aqui, o Alex. É uma ciência como a matemática, a psicologia, certo? E isso é uma ciência, né? Ela pode Isso. ser mensurada, ela foi testada. Então, assim, não é algo que alguém, eu acho que isso aqui dá certo. Vamos Mas fazer. eu falei da psicologia porque aqui no Brasil é uma coisa totalmente ligada à psicologia, né? Porque é o estudo do comportamento. Então, quando você tem uma criança atípica, né, uma criança autista que tem muitos comportamentos inadequados, então assim acaba que os profissionais da psicologia eles vão mais em busca desses estudos, né? E Uhum. quando a gente fala no ABA, que a gente vai atrás, a maioria dos profissionais são psicólogos, né? Porque Aqui eles sim, né? Aqui no Brasil, isso, sim. porque existe uma matéria na formação mesmo da psicologia que é voltada ao ABA. É, mas se você for pegar o curso de psicologia, você perguntar para qualquer psicólogo o que que ele viu de autismo, o que que ele viu de análise do comportamento, é isso aqui. É Por bem isso que ele pouquinho. tem que fazer uma especialização, né? Você não tem nenhum psicólogo que sai lá terminou a faculdade, 5 anos de psicologia, está pronto para ir trabalhar com análise do comportamento. Não, ele vai ter que fazer uma especialização e ir para o chão com horas de supervisão para ele poder se dizer analista do comportamento, né? E é aí exatamente onde está a pegadinha, porque muitos profissionais vendem isso para as mães, para as famílias de crianças atípicas. Eu formei em psicologia, automaticamente eu tenho o ABA. E quando você vai estudar, você vai correr atrás, não é assim. Como a Simone falou, existem terapeutas ocupacionais que fazem o curso de especialização em ABA. Uma Uhum. fonoaudióloga faz o curso de especialização em ABA. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os profissionais que são psicólogos. Não estou generalizando, não. Inclusive, eu falo de experiência própria, porque quando eu fui atrás do ABA para Maria Flor, eu fui enganada 2 vezes, né? Eu também. Então, assim, muitos psicólogos falam que não, eu tenho a faculdade de psicologia, eu já posso dar o atendimento em aba. E não é assim. Quando Não. vocês, família, forem em busca de um profissional para aplicar o aba, né, fazer intervenção aba com o filho de vocês, vocês precisam pedir aonde foi que ele fez o curso de especialização. É, Onde é um foi que você direito fez a nosso. pós-graduação? É um direito nosso como clientes, né? A gente está pagando por um serviço, exigir desse profissional as certificações dele. Não é vergonha nenhuma você pedir, né? Eu trabalhei muitos anos em recursos humanos e quando eu ia contratar alguém, se eu fosse contratar um engenheiro, eu pedia para ele as certificações dele em engenharia. Então, assim, eu vou contratar uma psicóloga e eu quero uma psicóloga analista do comportamento, eu peço a ela as certificações dela que credenciam ela para fazer esse tipo de serviço, né? Não é vergonha nenhuma. Eu não estou desabonando o serviço dela em pedir, né? Exatamente. Então, assim, tenham cuidado com isso. Infelizmente, tem muitos profissionais, tem algumas clínicas assim, até renomadas aqui em Brasília. Então, a gente tem que tomar cuidado. Peçam sim a certificação dos profissionais que vão atender o filho de vocês, porque isso faz toda a diferença na intervenção. Uhum. Porque E outra se ele não coisa tiver que o conhecimento, não adianta nada. Você vai estar rasgando dinheiro e o seu filho não vai aprender nada, ele não vai se desenvolver. infelizmente acontece muito em clínicas tem um profissional que é analista do comportamento, ele faz a avaliação do seu filho, mas quem vai atender o seu filho é uma outra pessoa, que às vezes é um estagiário que não estudou aba, que ele simplesmente teve um treinamento dentro da própria clínica para aplicar na criança. E às vezes esse treinamento não foi suficiente
para que ele tenha, digamos assim, o direito de exercer aquele papel de analista. Então, Exatamente. assim, tem que ver o que esse AT, né, precisa ter também para ele poder atender o seu filho. Porque na maioria das vezes, quem passa a maior parte das horas com a criança é o AT, e não o analista, né? Porque o analista é o supervisor, e quando é o supervisor, ele precisa ter mais horas, né, Mais de horas. treinamento. E o AT não, é menos horas, né? E Isso. menos tempo de estudo, O, vamos dizer assim. o analista, ele precisa ter especialização em análise do comportamento. Ele não precisa ser psicólogo, mas ele tem que ter a especialização. Para ele fazer a especialização, ele precisa ter um curso superior. Uhum. Agora, o acompanhante terapêutico, não. Pode ser de ensino médio, mas ele tem que ter um curso de aplicador de aba, né, que credencia ele a fazer os programas. Eu fiz o curso de aplicador de aba em 2018, com o Lucelmo e com a Ida. Foram 60 horas de curso. E lá eu aprendi a fazer registro, a fazer os programas, a fazer análise funcional do comportamento. Então, assim, são vários requisitos que você tem, até mesmo para você ser AT, né? Então, não é qualquer pessoa que pode sentar com a sua criança e pegar os programas e fazer, porque você tem que saber o mínimo de manejo de comportamento. Então, se essa criança tiver uma crise durante a sessão, o que que você vai fazer? Às vezes é uma pessoa que não tem preparo nenhum. É. Isso é muito arriscado para as crianças, né? Eu já tive uma experiência em relação a isso. A profissional era formada, falou que tinha o curso do ABA, e a Maria falou, deu uma crise na sessão dela, e a Maria falou, não parou de chorar até ela sair do consultório, me chamar, e a Maria falou, me ver. Ela não parou de chorar. Então, assim, ela não soube agir naquele momento com a criança, né? Pois é, Então, acontece muito. vamos pular ali para a próxima. Eu vou falar um pouquinho a minha breve experiência que eu tenho com a Maria Flor no ABA, porque a gente começou a fazer o ABA no final de janeiro, e então, assim, praticamente a gente só fez fevereiro e uma semana de março. Então, a gente não fez mais o ABA. Mas a gente começou a fazer o ABA com uma T em clínica. A gente não faz em casa. Depois a Simone vai contar a experiência dela e do Davi, e vocês vão ver que o Davi faz em casa. É diferente. Quer dizer, é diferente em questão do local, né? Mas depois a Uhum. Simone vai explicar direitinho. Mas a minha experiência é o seguinte: a Maria Flor fez 2 programas, mas foram programas que ela teve êxito e que, graças a Deus, ela conseguiu chegar no 100%, porque hoje nós estamos, como a gente está nesse período de isolamento e ela é não verbal, foi de muito, muito ajuda nesse sentido. Ela fez o programa de contato visual e o programa de apontar. E hoje aqui em casa a gente utiliza muito, principalmente o apontar, porque a gente pergunta para ela o que que ela quer. Quando ela começa a se desorganizar porque ela quer alguma coisa e a gente fala, né, Maria falou, o que você quer? Ela aponta. Então, junto com a profissional que atende ela lá, a gente, depois da avaliação que eles fizeram, claro, eu sentei com a profissional e a gente conversou. Eu falei: olha, eu quero que ela aprenda a apontar, porque ela é não verbal. Então, assim, do final de janeiro até a primeira semana de março, ela conseguiu fazer 2 programas com 100% de aproveitamento. Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo ABA. E eu já queria que ela tivesse fazendo mais coisas, porque assim, ela tem potencial, né? E o ABA, ele explora isso, o potencial da criança, ele ajuda a criança liberar esse potencial. Então, assim, a minha experiência até o momento é muito boa. Agora a Simone É, vai falar um pouquinho mais da quem, experiência dela.
que é bem maior do que a minha, né? O Davi tem 5 anos, ele começou a fazer o ABA com 3 anos, né, Simone? 3 anos e meio ele começou a fazer o ABA, então a gente já vai fazer agora 2 anos, né, que a gente está fazendo o ABA. Não conheço uma pessoa que conheceu ABA e diz assim, ah, eu não gosto. E principalmente mãe de criança atípica, não conheço. Eu escolhi a aba, como eu falei para vocês, né, por ter evidências e comprovações científicas. Esse foi, digamos assim, o primeiro quesito que me fez escolher a aba. Segundo, por ser uma terapia que é individualizada, então ele enxerga o indivíduo, ele não enxerga o diagnóstico dele. Então, assim, a primeira coisa, pouco importa para a aba. Claro que você vai levar em consideração o diagnóstico por conta das comorbidades, de algumas características que são peculiares àquele tipo de diagnóstico, mas a gente falar em comportamento, o diagnóstico não interessa. Então, quando o Davi começou a intervenção em aba, ele não tinha diagnóstico fechado. Se depois o diagnóstico fosse fechado para outra coisa, não ia fazer diferença, né? É. Então, Não, o esse foi diagnóstico era atraso no desenvolvimento, vamos dizer assim, até então, quando é, você começou a fazer. suspeita de autismo, né? Que na verdade a gente sabia que não era uma suspeita, mas como o Davi fechou o diagnóstico pelo Hospital da Criança de Brasília, ele tem um processo muito criterioso e muito demorado. Não é que eles achassem que poderia ser outra coisa. Eles tinham certeza que era autismo, mas todos os profissionais, porque é uma equipe multidisciplinar que avalia a criança, todos tinham que concordar com o diagnóstico, e aí eram várias consultas, e aí foram 2 anos de consultas no Hospital da Criança até se fechar o diagnóstico do Davi. O Davi fez exames médicos. Ele fez exames, né? Ele fez o eletro e fez uma tomografia do crânio para descartar comorbidades, né? Mas graças a Deus não deu nada, tá tudo Entendi. bem. Então, quando eu escolhi essa intervenção, eu sempre vi o Davi como um ser único. E eu queria que a intervenção que ele fizesse tivesse a mesma visão dele. Ver o Davi, as necessidades do Davi, e não o diagnóstico. Porque às vezes, quando você fala que sim, meu filho é autista, a primeira coisa que as pessoas perguntam para você é se ele é agressivo, se ele fala, porque elas pegam as características que podem existir dentro do espectro e colocam tudo em cima do seu filho, né? Então, depois que você fala que o Davi é autista, ninguém vê mais o Davi, só vê o autismo do Davi. Só vê a Então, deficiência. a Exatamente. aba, a aba para mim viu o meu filho e as necessidades dele, né? E também as potencialidades dele, no que ele era bom e como que a gente podia usar isso a favor dele no desenvolvimento dele, né? Então isso foi primordial para eu escolher qual tipo de intervenção que eu queria para o Davi. Entendi. É, a próxima pergunta aqui é quantas horas semanais? Teve uma mãe aqui que perguntou quantas horas que a Maria Flor estava fazendo. Maria Flor estava fazendo 8 horas semanais, tá? Essas 8 horas são divididas ao longo dos dias da semana, né? De segunda a sexta. Então a gente ia para a clínica, aí tinha dia que a gente ficava 2 horas, tinha dia que era 1 hora e meia. E o Davi faz quantas horas semanais do ABA? Também me perguntaram isso, fizeram essa pergunta, quantas horas? É uma curiosidade, né? Porque dentro do estudo que foi feito para saber se ABA era bom, se notou bons resultados a partir de 10 horas de intervenção, né? E os melhores resultados com 40 horas de intervenção. E a gente sabe, a gente que é mãe, sabe o quanto é difícil conseguir essas 40 horas. E o quanto a gente fica assustada quando você lê lá que o seu filho precisa de 40 horas semanais. Ou seja, ele precisa de uma rotina de trabalho, né? Mesma rotina que a gente tem no nosso trabalho, para conseguir desenvolver. O Davi, hoje, ele faz 2 horas de intervenção na mesinha. Então, são 2 horas que a gente senta na mesinha para fazer atividades estruturadas, né?
que é o treino de tentativas discretas, o DTT, tá? Então, essa Faz modalidade 10 por semana. por semana dá 10 horas, que a gente faz de segunda a sexta, né? Essa modalidade de ensino que a aba utiliza para ensinar habilidades, que é a DTT, é o que a gente faz geralmente na mesinha, tá? Então, eu preparo as atividades que ele tem que fazer, e aí vão ter atividades dos programas dele, vão ter atividades da escola dele, atividades que vão ajudar ele a desenvolver habilidades sociais, brincar, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, a gente faz os programas e os treinos para a mesinha e a gente faz durante essas 2 horas por dia. Então, são 2 horas por dia. O que não quer dizer que as outras horas do dia ele não esteja em intervenção. E isso é o que faz muita diferença quando um pai decide estudar a aba. Porque o seu filho, quando você tem esse conhecimento, você sabe manejar um comportamento, você sabe fazer uma análise funcional de um comportamento, você sabe extinguir um comportamento. O seu filho passa a ter intervenção durante todo o período que ele está acordado, né? Então eu falo assim, depois que eu descobri aba, o Davi não ganha nada de graça, o Davi não tem os comportamentos disruptivos, né, que a gente chama, as birras reforçadas. E assim, eu aprendo e eu passo para o papai, eu passo para a vovó, eu passo para o biso e todo mundo age da mesma forma com o Davi. Então assim, ele sabe que não vai ganhar fácil nada. Com choro, menos ainda. Então assim, no início, o que a gente tinha de birras aqui, a gente diminuiu assim, muito, muito, porque ele sabe que não consegue. Então, isso foi o que fez diferença. Então, assim, eu não sei mensurar para você quantas horas de intervenção o Davi tem por dia, porque é o tempo todo. Agora, de mesinha, a gente tem 2 horas por dia. Entendi. Então, eu acho que aí entra um ponto que a gente já pode responder. A importância dos pais estudarem, né? Para estudarem o ABA, não para serem aplicadores, né? Assim, AT, mas para eles poderem saber lidar com esse tipo de comportamento dos filhos e também para eles saberem o que o profissional está fazendo com o filho deles, né? Porque não adianta a gente ir para a clínica, pronto, coloquei meu filho lá na sessão, estou relaxada. Não é assim, né? A gente precisa cobrar, a gente precisa saber o que ele está fazendo. Eu não tenho tanto conhecimento que você tem, mas, cara, eu cobro tanto as profissionais que acompanham minha filha, principalmente essa do ABA, porque eu tô mais em cima e é uma coisa que eu tenho mais. Porque, como tem uma comprovação científica, né? E a gente sabe que. Eu sei que a minha filha aprende mais com terapias intensivas, então eu peço, de 6 em 6 meses, eu peço um relatório para ela. Ela tem que me mostrar a evolução da Maria Flor, o que que ela aprendeu, o que que ela não aprendeu, quanto tempo como é que tá os programas dela, né? Então, sim, é importante a gente. Teve até uma mãe que perguntou assim: você indica o pai fazer o ABA? Eu acho interessante também. Comecei a fazer uns cursos agora, justamente porque eu quero cada vez me inteirar mais e conhecer mais sobre o ABA. Assim como a Simone começou a fazer o ABA justamente por causa disso, né? Para ela poder saber lidar com o filho dela e para ela poder cobrar dos profissionais que trabalham com o filho dela, né, Simone? É. Uma coisa, assim, muito importante, né, da gente colocar. Eu não me tornei mãe terapeuta do Davi porque eu acho legal, porque eu sempre sonhei com isso. Na verdade, era a última coisa que eu queria. Mas as minhas condições financeiras não me permitiam dar nem metade dessas horas para ele, né? Então eu tive que tomar uma decisão. Eu falei para a Andrea, lá no início, quando eu descobri autismo, e a gente vai pesquisar as pessoas, né? Quem é que. As estrelas, né, do autismo. Eu conheci o Dr. Carlos Gadia pela internet, tá? Infelizmente não conheci pessoalmente. E aí, Fala quem é esse numa cara aqui.
Quem... Hã? Fala pra elas quem que é, pra quem tá assistindo, que às vezes não É, sabe quem é um neuro. É um neuropediatra bem famoso. Atende aí todos os casos de autismo de gente famosa, filho de gente famosa. E uma coisa que me chamou muito a atenção que ele falou era assim: se você só tem condições financeiras de pagar 1 hora de intervenção para o seu filho, pegue o dinheiro dessa 1 hora e invista em conhecimento para que você possa aplicar mais horas no seu filho. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, então é aí. A minha condição financeira não me permitia dar essa quantidade de horas que o meu filho precisava. Eu peguei o pouco que eu tinha e fui estudar para que eu pudesse aplicar. Eu lembro que lá quando eu fui fazer o curso de aplicador de aba, eu perguntei para a professora Aida, né? Professora, mas você acha que dá certo a mãe aplicar? Você acha que eu vou conseguir aplicar no meu filho de uma forma que dê resultado? Porque eu não quero só ficar atrás da mesinha com ele e entrando numa guerra eterna com ele, né? Eu quero que dê certo. Ela falou: olha, é bem difícil, porque o vínculo afetivo conta muito, pesa muito na hora que você vai para o outro lado da mesinha e cobrar e tal. E eu senti isso no início. Eu cheguei a pensar em desistir várias vezes, todos os dias. Todos os dias eu falava assim, não dá, não vai dar, não vai dar certo, eu tô prejudicando o tratamento dele e tal. E aí era onde eu estudava mais, eu buscava mais, eu tentava mais para que desse certo, né? Às vezes as também já pessoas me perguntam, coloca tanto, né, Simone? a É, gente já tem uma cobrança, né? Quando já é você vira mãe terapeuta, você tem outra cobrança. Você tem mais exatamente. um peso para carregar, porque se o seu filho não estiver desenvolvendo, você vai se cobrar. Você vai falar, não está desenvolvendo por minha causa. Se tivesse com outro profissional, seria melhor. Então, muita mãe me pergunta: você indica que eu faça no meu filho? Eu falo assim: se você tiver condições de pagar para o seu filho, para outra pessoa aplicar, ou se o seu plano de saúde paga, se você tem outros meios de dar isso para ele, faça assim. Não seja você a aplicar. Agora, se você não tem condições, mete a mão na massa. É, Vai ser difícil, vai ser duro, você vai chorar toda noite. Quando terminar, se você for dormir, você vai chorar, você vai se culpar, mas você vai aprender. Mas eu acho que aprender sobre a intervenção que o seu filho está fazendo é primordial, mesmo que você não vá aplicar. exatamente. Para você não reforçar comportamentos que você não quer e para você potencializar comportamentos que você quer, né? Porque é muito difícil quando você leva seu filho para a clínica e você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Aí a terapeuta sai e fala assim: Nossa, hoje ele foi ótimo. Tá muito bem, tá super bem, tá ótimo. Eu não sei o que é esse ótimo. O que é ótimo para ela? Porque É. em casa o menino Não, chora, o menino se joga no se chão, fosse, ele não aponta, se ele tivesse pede. ótimo, não precisaria estar aqui, né, Simone? Ótimo seria ele não estar aqui. Ele tá aqui já não tá bom, né? Exatamente. Já não tá legal. Então, assim, é, se seu filho tá lá, você precisa saber o que está acontecendo. Eu cansei de ficar na sala de espera, escutando 40, 50 minutos o Davi chorando. E quando saí, a terapeuta falar que estava ótimo. Eu falei, meu Deus, eu não sei que critério que essa mulher tem para dizer que tá ótimo. Porque o meu critério é muito diferente, né? Então, assim, você saber o que está acontecendo lá dentro, quais são as práticas que ela usa para ensinar uma habilidade para o seu filho, te ajuda a potencializar o que ela está fazendo lá, não vai atrapalhar, né? Então, eu acho que todos os terapeutas tinham que tirar no mínimo aí 10, 15 minutos de todas as terapias para explicar para o pai, olha, eu tô ensinando a Maria Flor a apontar. Então, a partir de hoje, se a Maria Flor quiser a bonequinha dela, você vai pedir para ela apontar. Se a Maria Flor quiser um copo de água, você vai ensinar ela a apontar. Ah, mas eu não sei, como que eu faço isso? Aí ele te ensina. Aí você vai fazer isso todo dia, todo dia, todo dia. Aí vai dar certo.
Não É um adianta você treinamento falar, parental que todo psicólogo deveria, ou todo psicólogo não, todo terapeuta deveria fazer com os pais. Como você falou, é "Tô, 10 minutos, 15 minutos, gente. Porque aí a gente dá continuidade em casa. Então, assim, como a gente sabe que não é a realidade de todos os terapeutas fazerem isso, é por isso que é bacana nós, pais, mães, a gente estudar, a gente aprender. Porque a gente vai dar continuidade em casa e, como a Simone falou, a gente não vai reforçar esses comportamentos inadequados que não são legais, né? Que é o choro, exatamente. idade, que tudo isso que a gente sabe que não é legal e que a gente precisa ajudar a criança a não repetir esses comportamentos. E outra coisa que é muito importante a gente falar, que às vezes o terapeuta fala assim: Mãezinha, eu não quero que você fique na sala, porque o comportamento do seu filho quando você tá é um, quando você não tá, é outro. Eu vou falar para vocês o que que eu falei para terapeuta, tá? Eu falei: olha, mas eu quero que ele aprenda a se comportar na minha frente, porque sou eu que fico com ele. Quando vai sair, saio eu e ele. Então ele tem que aprender a se comportar na minha frente. Como eu falei para vocês, eu atendo 3 crianças, né? Cada uma dentro de um grau no espectro. E todas as 3 eu atendo com os pais, na sala, no quarto da criança, onde for que a gente for atender. E eu não seguro conhecimento para mim. Eu estou ensinando uma coisa para a criança, ó, você tá vendo? Eu ensino assim. Então você vai fazer assim. Todo dia você vai fazer assim, tá vendo? É assim, assim, assim. Me pergunta, eu falo mesmo, eu explico mesmo. Não tem esse negócio de segurar conhecimento para mim. O pai não vai tomar o lugar do terapeuta. Se ele for um bom terapeuta, o pai vai fazer questão de continuar com ele. Não vai Exatamente. sair, gente, não vai perder, não vai perder o emprego. Os casos de autismo estão só aumentando, infelizmente. Então, vai ter serviço para todo mundo. Pode se formar em análise do comportamento, psicologia, que vai ter serviço para todo mundo. Então, assim, É e você passar esse conhecimento para o pai, você está ajudando o seu próprio trabalho. O pai vai ver o seu trabalho sendo desenvolvido, vai falar: Poxa, eu levei meu filho nessa terapeuta e ele começou a desenvolver, vou indicar para outras pessoas. Quantas pessoas aí já não conhecem a Renata, porque eu indico a Renata para todo mundo, né? A Andréia exatamente. conheceu a Renata porque eu indiquei. Eu tenho várias amigas que os filhos também são atendidos pela Renata. Por quê? Porque ela não segura. E ela faz esse treinamento, né, dos pais, que é muito importante, porque quem vai estar com o filho somos nós. Então não adianta o terapeuta falar para você: ah, não fica não, mãezinha, porque ele se comporta muito mal quando você tá. Então ensina ele a se comportar bem na minha presença. Eu só tenho isso para dizer. Aí ela, Exato. é, Porque assim, gente, a maior parte do tempo a criança fica com o terapeuta ou é com os pais? Se os pais não têm esse treinamento, se os pais não souberem como agir, cara, o filho de vocês vai ficar quantas horas, quanto tempo fazendo as terapias? Ele não vai aprender, porque a gente não sabe, né? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento, porque é muito importante. Teve uma mãe aqui que me perguntou, falou que ela não tem condições financeiras e que o plano de saúde só cobre 1 hora e meia. E ela disse que é de 30 minutos cada. É importante a gente dizer que o ABA é uma terapia intensiva, ou uhum, seja, são horas, né? Essa sessão, essa intervenção que o seu filho está fazendo, não é ABA, é uma sessão de psicologia ou de exatamente. fonte ou é, da terapia que for. O ABA é Uhum, uma sessão, é uma intervenção intensiva que geralmente é de 10 a 15 horas, né, uhum. Simone? Exatamente. Se é 30 minutos, já não é aba, pode ter certeza. Pode procurar que é outra coisa. É igual você ir no TO que diz que tem integração sensorial, mas a sessão é de 30 minutos. Sessão de integração sensorial e de aba tem no mínimo 45 minutos. É de 45 minutos para frente, né? Não tem como Também. ela nem começar. Uma outra coisa é que a minha filha faz o ABA na clínica e ela tem um plano de saúde. Então, assim, alguns planos de saúde já estão cobrindo. Se não cobrir, você entra na justiça. Foi assim que eu fiz.
demorou um pouquinho para sair, porque a gente precisa juntar relatórios, é relatório da neuro, é relatório de não sei quem, aí manda para o advogado. Às vezes o juiz não sabe, às vezes não, ele não sabe o que é o ABA, então ele vai ter que pedir ajuda de uma outra pessoa, então assim, demora para sair um pouco a liminar. Mas os planos de saúde estão sendo obrigados a arcar com isso, tá? Corram atrás disso. Eu consegui da Maria Flor através de ação judicial. Então, hoje, Sim. o plano de saúde autorizou 15 horas semanais. Só que, como a Maria Flor faz outras terapias intensivas, não cabe na rotina dela. Né? Ela, na Precisa verdade, ela, de um dia de 30 horas. ela ia super. Como que fala? Ela ia ficar Ficar cheia super de. estimulada, né? Isso, super estimulada, exatamente. Então, assim, não ia dar certo. Então, a gente diminuiu um pouco porque ela faz outras intervenções intensivas e, e que aí adaptou na rotina dela. Mas corram atrás porque o plano de saúde cobre sim, tá? Vamos Sim. aqui para uma outra pergunta que fizeram para Simone. Se ele já fez ou faz outras terapias. Então, como eu falei, ele já fez várias terapias, vários tipos de terapia, de psicoterapias, né? Tem a terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que foi a primeira, e aí, para a idade dele, na época, 2 anos, não fazia muito sentido. A gente ia lá só para dizer que foi mesmo, para dizer que tinha terapia, mas não acontecia nada. Depois a gente tentou o modelo Denver, que também não funcionou muito bem, mas na minha opinião era o profissional e não o método, né? Simone, É, já que você deu essa deixa do Denver, vamos falar rapidamente um pouquinho do Denver, porque assim, muitas pessoas acham que o Denver e o ABA são coisas diferentes. concorrente. É, são Tem gente, concorrentes. tem O gente que Denver acha é que eles são melhor do que o ABA. complementos. Tem gente que cria uma briga aí de Ivete Sangalo e Cláudia Leite entre o ABBA e o Denver, né? O que que acontece? O Denver, ele é uma modalidade de ensino utilizada no ABA, tá? Então, assim como o DTT, treino de tentativas discretas, o naturalístico, né, o que algumas pessoas chamam de aba naturalístico, ele é uma metodologia de ensino, é uma forma de ensinar as crianças. Só que no naturalístico a gente usa o ambiente natural da criança para que ela aprenda. A gente não vai usar reforçadores como a gente usa no DTT, que a gente usa a criança acerta, a gente entrega o reforçador, né? No naturalístico, a gente não faz isso, a gente vai usar a própria atividade como reforçadora. E a gente vai aproveitar do que a criança tem interesse. Então, por exemplo, a criança adora quebra-cabeças. Eu vou ensinar uma habilidade nova para ela dentro do treino naturalístico. Digamos que eu vou ensinar ela a contar. Então, é um quebra-cabeça de 12 peças. Eu vou tirar todas as peças, vou segurar para mim, tá? Eu vou dar um exemplo de programa aqui que eu faço. Vou segurar todas as peças para mim. Aí a criança montou uma peça lá. Aí eu falo, um. Aí eu seguro a peça que ela quer aqui na minha mão. Dois. Aí ela repete, dois. E aí ela monta o quebra-cabeça dela. Qual foi o reforço dessa atividade? Montar o quebra-cabeça. Mas não era exatamente isso que a criança queria? E o que que eu ensinei para ela nesse treino? A contar, né? Então eu usei o ambiente dela, o natural. Eu não fui para a mesinha. Se ela estiver no chão, eu vou ensinar no chão. Se ela estiver na cama, eu vou ensinar na cama. Se eu vou ensinar uma habilidade social, vou ter que estar entre outras crianças, outros pares dessa criança. Se eu vou ensinar a habilidade de brincar no parquinho, eu vou estar no parquinho com essa criança. Mas qual vai ser o reforço do parquinho? Vai ser balançar, vai ser gangorra, vai ser descer no escorregador. Eu vou usar coisas do ambiente natural. Eu não vou trazer novas demandas, né? Eu não vou trazer novas coisas para adicionar nesse ambiente. Vai ser o ambiente que ela já está. Isso funciona muito bem para crianças mais novas. Ah, não funciona para as crianças mais velhas? Funciona, mas funciona melhor para as crianças mais novas.
Até porque quando você tem uma criança muito pequenininha, né, de às vezes 1 ano, 2 anos, ela não tem condições de ficar numa mesa 2, 3 horas sentadinha fazendo demanda. Então, aonde que eu vou ensinar essa criança? Aonde ela quer aprender. Às vezes ela quer aprender balançando. Então, eu vou balançar ela, eu seguro o balanço e falo para ela: empurra, empurra. E ela vai, empurra. Aí eu, empurro ela. Eu ensinei ela a fazer um ecoico, eu ensinei ela a falar uma palavrinha que seja. Ela tá no escorregador, eu seguro ela. Aí eu falo, desce. Aí ela fala, desce. Aí eu solto, ela desce. Eu ensinei ela a falar uma palavrinha. Então, são essas diferenças. Não existe essa briga, né? Que todo mundo coloca aí. Então, o aba naturalístico, que é o Denver, na verdade, é uma metodologia de ensino. Como o aba tem várias metodologias, porque vai depender do que eu quero ensinar para minha criança. Por exemplo, quando eu vou ensinar AVDs, eu preciso ensinar o encadeado de atividades. Eu Que é a até fiz um VD? post, atividades da vida diária. Então, se eu vou ensinar meu filho a escovar o dente. Escovar o dente tem muitos passos, né? A gente que já faz no automático, a gente não vê que tem tantos passos. Mas se você for pegar e fazer uma análise dessa tarefa, né? Quantos passos até eu conseguir terminar de escovar meus dentes? Então, eu pego a escova, eu pego a pasta de dente, eu abro a pasta de dente, eu coloco na escova, eu ligo a torneira, eu molho a escova, eu coloco na boca, e aí tem todos os movimentos que vai contar, né? Depois eu vou enxaguar a boca, e aí eu vou pegar esses passos e vou ensinar um por um. Então, a gente vai ensinar um passinho de cada vez, depois a gente vai juntar e vai fazer o encadeado dessas atividades. Esse também é uma metodologia de ensino. Então, é o que as pessoas confundem. A aba é a ciência, que está aqui em cima, né? E aí vão ter as metodologias de ensino, que aí vão ser diferentes dependendo do que você quer ensinar para sua criança, né? Por isso que é único. Então, se eu quero ensinar uma coisa, vai ser uma metodologia, vai ser de um jeito. Se eu quero ensinar outra coisa, é de outro jeito. Se a criança tem uma determinada idade e tem certas habilidades, é desse jeito, de outro, entendeu? Entendi. Simone, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você falasse rapidamente duas coisas. A primeira, como a gente já falou muito do Davi, essa vai ser mais curtinha, sobre a evolução dele A com o Aba. evolução dele é nítida, né? O Davi, ele teve o diagnóstico de autismo severo, aos 2 anos de idade. Então, ele era totalmente não verbal, não tinha habilidade nenhuma. E, para vocês terem ideia, o primeiro programa dele era sentar, levantar, contato visual e apontar. E Gente, hoje, quem acompanha, se- fala aí rapidinho, porque quando a gente fala de programa, talvez vai ter gente que não vai entender. Quando você fala de programa, de apontar, é porque você vai ensinar para ele apontar. E esse isso, são programa as habilidades vai que eu vou de ensinar. 0 a 100%, certo? Isso. E ele começou com zero, com ajuda total, ajuda física total. Então, para ele fazer, eu tinha que segurar na mãozinha dele para ele fazer. E para quem acompanha os stories, sabe o quanto o Davi desenvolveu, né? Hoje o Davi já é considerado autista moderado, né? E para quem conhece a doutora Ellen aqui de Brasília, né? A neuro de Brasília, acho que todas as mães de Brasília conhecem a doutora Ellen. E ela fala, né, que o Davi tá a isso daqui para passar para o diagnóstico de leve, porque ele já adquiriu tantas habilidades num espaço de tempo tão curto, né? Porque 2 anos de aba, às vezes a gente acha, nossa, 2 anos. É Mas para a coisa. quantidade de habilidades que ele aprendeu, o tempo foi muito curto. Um neuro que avaliou o Davi num mês e avaliou ele em outro ano, falou assim: nossa, é outra criança. E ele tinha pouco tempo de intervenção, né? Então isso faz muita diferença. Outra coisa, agora você vai ter que ser ninja, porque é para você falar sobre o protocolo de avaliação. Nossa, mas aí eu precisava de outra live só para falar de protocolo de avaliação. Só tem 5 minutos e eu ainda tenho algumas perguntas aqui que me fizeram. Tenho meu irmão e minha cunhada estão querendo fazer o curso, ó, depois você vai
me passar o link aqui que eu vou passar para eles. Tem umas outras Tá. pessoas fazendo aqui algumas perguntas e eu queria dar tempo de responder. Você acha que consegue Vou, falar sobre os protocolos de avaliação? Assim, vou de uma tentar. forma mais simples, porque assim, eu como leiga, né? É porque você tem muito mais conhecimento do que eu. Quando você vai levar o seu filho para um profissional que tem o ABA, né? Ela vai fazer uma avaliação do seu filho para ele saber quais são é, quais as deficiências, né, as limitações do seu filho. Existem protocolos do ABA específicos para poder fazer essa avaliação do seu filho. E a gente sabe que tem alguns profissionais que não fazem essa avaliação, certo? Uhum, certo. Infelizmente. O que que acontece? A aba, para você fazer a aba, você não pega a criança. Ah, eu vou atender a Maria Flor. Pega a Maria Flor. Ah, eu acho que a Maria Flor tem que aprender a sentar. Eu acho que a Maria Flor tem que aprender a apontar. Não. Existem protocolos de avaliação que vão me dizer exatamente o que aquela criança precisa aprender. Então, vamos dizer, depois que a criança faz essas avaliações, eu sei exatamente quais as habilidades que ela tem e quais que ela não tem. Então, aí o profissional pega essas habilidades que a criança não tem e monta os programas, que são as metodologias de ensino. Então, como que eu vou ensinar essa criança a fazer isso? Para as crianças, né, menores, vai ter aí o Portage, que é muito usado pelos professores, tá? Na maioria das vezes, os professores de educação especial é que fazem o Portage nas crianças. Ou fonos, tem muita fono que faz. Tem o VibMap, que aí é um protocolo que é mais caro para fazer, infelizmente é bem caro. E tem o ABLES, né? Então depende de quais habilidades que a criança já tem ou que ela não tem, aí vão ter esses protocolos. E tem Na também a maioria questão das vezes, da idade. tem a idade. Tem a idade também. Mas como os nossos filhos eles têm um atraso no desenvolvimento, a gente vai fazer essas avaliações, mesmo que ele tenha 10 anos. Se eu tenho uma criança de 10 anos que não fala, que não aponta, que não tem contato visual, que não tem habilidade social, eu vou aplicar o VibMap nele. O VibMap ele vai dar marcos de crianças de 0 a 5 anos, mas são marcos de crianças típicas. Então, o que que o meu filho deveria estar fazendo que ele não faz? Né? E aí a gente às vezes descobre lá na frente, já com 1 ano de terapia, Ah, que o nosso filho nunca travou. foi avaliado. Oi, caiu? Caiu ou vai cair? Tá Cara, carregando. deu uma travada aqui. Então, às vezes a gente descobre lá na frente que o nosso filho nunca foi avaliado. E aí já começa por aí, né? Então, se você vai fazer aba amanhã, se você vai procurar um profissional amanhã, já pergunta para ele qual é o protocolo que ele vai usar para avaliar o seu filho antes de começar a intervenção, tá? Outra coisa que é muito importante, os programas, o protocolo, a avaliação, tudo é seu, não é do profissional, é seu. Peça, eu quero para mim a avaliação do meu filho. Porque se você mudar de profissional, você leva com você. Eu faço a avaliação do VibMap e eu entrego para o pai, entrego para a mãe, tá? Então, não deixe o profissional ficar. Tem profissional que fica. Fala, isso aqui é da clínica. Não, você fez do meu filho, eu paguei, é meu. E Porque se outra você coisa, for procurar, leva. esses protocolos de avaliação que a Simone está falando, isso é um curso à parte que o profissional faz, tá? É, Não tá não. dentro do pacote do curso do ABA, não. Por exemplo, vou fazer o ABA amanhã. Dentro das matérias do ABA que eu vou fazer o curso, tem esse protocolo de avaliação. Não, Então, não no tem. curso, na pós, a gente aprende quais são os protocolos e para que cada um dos protocolos serve. A gente vai ver todos os protocolos, mas a gente não aprende, porque eles são muito grandes. É muito minucioso, não é? Tem protocolo que é mais de 700 habilidades que uma criança precisa fazer e que você tem que saber como que você avalia se essa criança faz ou não faz. Então, assim, é muito grande. Então, é um curso separado, é uma especialização separada que tem que fazer. Mas se o profissional quer ser analista do comportamento de verdade, ele tem que fazer. Não dá para ser só de olho, não. Ah, eu vou olhar para aquela criança ali e vou saber tudo que ela precisa fazer. Não,
Não vai dar Simone, quero certo, te não. agradecer. Nós temos 20 segundos para encerrar. Muito obrigada, amiga. A gente vai marcar outras lives, sim, tá? Vamos. Gente, todo mundo que está aqui, muito obrigada. Se vocês ainda tiverem dúvidas, manda para mim, manda para Simone. O Instagram da Simone é @atipicamente.azul. Um beijo, gente.